Eu ia fazer mais posts escrevendo sobre a vergonha e essa associação com as ervas daninhas que me ocorreu, né, por esses dias, e pesquisando fiquei muito surpresa com a maneira como se lida, né, com isso no campo, nos jardins, né, e como a gente faz uma analogia, né, uma associação com o processo psicológico, né, processo terapêutico em relação à vergonha. Fiquei muito surpresa. A própria Clarissa, no Mulheres Correm com os Lobos, no capítulo da Vasalisa, fala da psique como um jardim, né? Um jardim que tudo que a gente vive em um jardim pode ser associado ao que a gente vive em relação à nossa psique. Então, dito isso, eu vou comentar um pouquinho daqueles tratamentos à erva daninha. E a vergonha é um afeto, um dos mais difíceis, né, de serem trabalhados em terapia e da gente poder superar na vida, né, porque a vergonha fala muito de como a gente se vê, da nossa autoimagem, né, tem a ver com a nossa relação com a gente mesmo, né, e ela tá oposta ao orgulho, né, especialmente, claro, o orgulho virtuoso, aquele orgulho que a gente se sente bem com a gente mesmo, né? Aquela sensação de a gente estar bem com a gente mesmo. Então a vergonha é quando a gente não se sente bem em relação a quem a gente é, né? Ou pode ser, enfim. E as ervas daninhas, né? Tem essa relação que eu fiz, né? Essa semana, essa associação com as ervas daninhas. Mas elas também podem ser culpa, medo, outros afetos também considerados negativos, né? Ou que de fato são danosos pra gente, né? Como a vergonha, ela é bastante danosa. Então eu vou comentar aqui os passos, né? Primeira forma de tratar ervas daninhas. Identificando as ervas daninhas. A gente pensar na identificação é um passo básico, né? É um primeiro momento de lidar com a vergonha. É perceber, sentir a vergonha, aceitar ela e compreender por que ela tá ali, né? Então, identificar que a gente está sentindo vergonha é se humanizar também, né? Aquela coisa, tem cor, tem forma, tem cheiro, né? As folhas ali parecem erva daninha, parece vergonha, é vergonha, né? E isso faz parte de um letramento emocional. Então, quando a gente identifica um afeto, né, na vida, ou mesmo em especial na terapia, a gente está tendo um letramento emocional, a gente está desenvolvendo, vamos dizer assim, o nosso músculo para identificar as emoções, né? E isso, claro, o espaço terapêutico por excelência faz isso, né? Segundo momento, né, de lidar, uma segunda possibilidade de lidar com as ervas daninhas é remover manualmente elas. Esse eu acho uma das tarefas, né, mais importantes também. E segundo, né, o site que eu confiei ali sobre processos agrônomos, né, é importante cavar a terra em volta da planta e retirar, né, a planta e talvez usar enxada para retirar as raízes cuidadosamente. A gente pensar um pouco, né, nesse momento que eu já sei que eu tenho vergonha, que eu já sei que o quanto isso me afeta de alguma maneira, e eu poder cavar espaços na minha vida para ver que na minha vida, por mais que eu sinta e me identifique com esse sentimento, com esse afeto, não tem espaço só para ele, né? Tem espaço para outras coisas, para plantar outras coisas. Segunda tarefa em relação ainda, né, às ervas daninhas, que é remover manualmente, fala sobre esse cuidado ao retirar, né? E principalmente a dificuldade de tirar as raízes, né? Às vezes até necessário alguma ferramenta, enfim. Inclusive a indicação de luvas, porque muitas dessas plantas têm alguma toxina. E aí eu faço essa associação as luvas como o próprio terapeuta, a figura do terapeuta, que é essa proteção que me ajuda a manipular isso de uma maneira mais segura. A terapia como um espaço em que isso pode ser feito com mais minúcia, né? E as raízes, é difícil às vezes achar todos os indícios, né, da onde que essa planta tá, dependendo da profundidade dessa vergonha, onde ela tá, até onde ela vai dentro da gente. Então é um trabalho longo e processual, né? Eu acho que exige bastante cuidado mesmo. Terceira tarefa poderia ser usar um mulch,
que é o mulch, como eu li, né? Colocar serragem, folhas secas, cascas, né, no solo para bloquear a entrada de luz e manter o solo úmido, né? Porque se caso essa planta, né, essa erva daninha de sementes, a luz não vai chegar, né, nessa parte, então não vai brotar novas ervas, né? Então, pensando na vergonha, eu fiquei pensando, né, evitar que essas sementes brotem. Já é o momento em que a pessoa começa a colocar limites, né, para ela mesma e para os outros, né? Começa a falar uns nãos. Então, ela vai criando essa camada protetora. E é isso. E podendo trabalhar quando tiver em momentos, né, de angústia ou coisas assim, respiração, meditação, até se ocupar, né? Que é evitar que a consciência, a luz, incida sobre ela. Porque quando a pessoa se ocupa ou leva a consciência para o corpo, como a meditação e a respiração trazem, né? Tira a consciência desse lugar de ficar remoendo e revivendo aquela culpa, aquela vergonha, pensando constantemente, racionalizando sobre aquilo, aquele afeto negativo, né? Então, você coloca a consciência em outro lugar, né? Você coloca a luz, não vai incidir sobre aquilo, né? A sua consciência. E reter a água também, né? Essa camada, né? Ela mantém o solo úmido, então precisa regar menos. Então a pessoa pode depender menos, né, dos outros, colocando mais limites, respeitando suas necessidades, né? E lidar com as suas próprias emoções e não com as expectativas alheias, né? Se manter com a sua própria reserva, né, emocional, com a sua água, com os seus afetos, né? Lidar com o que você dá conta, vamos dizer assim. Quarta possibilidade, usar herbicida. Herbicida, veneno, né, para planta, para erva daninha. E aí a gente pode ter uma leitura, né, que no caso da vergonha é o antídoto, né, aquele remédio, aquela condição que vai tratar, né, vai lidar diretamente. Qual é o antídoto para vergonha, né? Trabalhar o orgulho. Como se trabalha o orgulho? A gente podendo desenvolver capacidades, treinando capacidades. Agora não é mais um momento tanto de acolhimento, porque já foi vivido na identificação, né, e na remoção, né, da erva daninha, até na proteção com o mulch. Agora é um momento mais de a gente ir a campo, né, da pessoa começar a buscar ambientes, rede de apoio, espaços amorosos, né, e encontrando a sua turma mesmo, né, a própria terapia, inclusive, né, para mudando esses padrões de forma amorosa, de forma carinhosa, afetiva, né, saudável. Então, pela minha prática, né, essa quarta possibilidade é uma das mais desafiadoras, mais difíceis de lidar na terapia. Assim como a primeira é difícil, essa também é, né, que é o momento da pessoa experimentar a vida novamente e talvez não adquirir mais vergonha, mas poder justamente experimentar esse antídoto, né? Experimentar relações em que ela vai ter orgulho dela e as pessoas vão se orgulhar ou respeitar pelo menos quem ela é, né? Então, isso é muito importante. E esse risco, essa vulnerabilidade faz parte desse momento, por isso que é tão difícil, né? Vai pedir coragem, vamos dizer assim. Coragem seria esse antídoto, né? E eu acho que também, pensando numa coisa mais literal, às vezes, em muitos casos, medicação, né? Muitos pacientes precisam sim de medicação, porque a medicação, né, adequada, com um bom profissional acompanhando, um psiquiatra, ela vai refazer redes neuronais que estão viciadas também, enfim. Esse, pra mim, é o mais gostoso de todas as possibilidades de lidar com as ervas daninhas, que é plantar plantas desejadas, plantar novas coisas no jardim, né? E aí eu acho que em relação aos afetos, né, a vergonha, é você poder voltar a sonhar, é você poder ter novos projetos, é você criar novos hábitos, é você poder ter novas relações, né, e entender que a vida pode ser diferente e que você pode ser quem você é sem que isso seja motivo de vergonha, né? Você pode se orgulhar de quem você é e não precisa ter relações que você pisa em ovos, se esconda, ou precisa performar o tempo inteiro, né? A vergonha, como eu coloquei no post lá, né, hoje, ela nasce, ela é plantada de fora para dentro. Então, assim, ninguém nasce tendo vergonha de si. A gente aprende a sentir isso em relação a nós mesmos, né? Enfim, vou comentar mais um pouquinho.
eu acho mais interessante dessa etapa é que a gente só consegue voltar a sonhar quando a gente já está nutrido, quando a gente já encontrou nossa turma, quando a gente já tem espaços amorosos para desenvolver nossa autoestima, nossa autoconfiança e esse orgulho virtuoso. Lá no site eles comentavam, né, que é importante, né, plantar novas plantas, né, que você queira, porque elas competem com as ervas daninhas e impedem que elas cresçam. Então é isso, né? É você criar novas coisas na sua vida para que essas criações, né, novas compitam com a sua vergonha, que pode ter raízes profundas, e não deixa ela crescer mais, ou pelo menos, né, aparecer a todo momento. E melhora a qualidade do solo, ou seja, o solo como esse lugar dentro da gente em que coisas novas podem aparecer, né? Que é a gente mesmo, né? Nosso corpo, e acho que representa muito esse orgulho e essa confiança mesmo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse. Espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo sobre vergonha, essa analogia com ervas daninhas. Para quem não sabe, né, a abordagem junguiana, simbólica, ela traz muito esse tipo de situação na terapia, né? Então aqui vocês tiveram uma prévia um pouco do que os pacientes vivem geralmente, né, no processo comigo e com outros analistas, provavelmente junguianos, que é trazer essas imagens, né, pra gente poder pensar situações psíquicas, pensar na gente, né? Vou deixar aqui em cima, né? Tá aqui em cima uma caixinha para vocês falarem e comentarem que outros temas ou afetos vocês gostariam de ver por aqui, tá bom? Aqui bem blogueirinha. Um beijo e até a próxima.